Professora Débora, seja muito bem-vinda aqui no site Jurisprudência e Concursos. Eu estou muito feliz que a professora aceitou participar aqui conosco, porque eu tenho absoluta certeza que o pessoal vai adorar. Eu já assisti uma palestra da professora no Instituto IOB, a professora é super didática, explica super bacana. Não sei se todo mundo que está aqui hoje é plugado com nós já teve a oportunidade de ver a aula da professora, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar aí as explicações da professora Débora, porque ela é muito didática e é bem bacana a aula dela. Professora, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para a professora fazer uma pequena apresentação antes de iniciar aí as dicas. E fique à vontade, o espaço é seu, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu prometo que eu sou uma professora um pouco expansiva, mas eu prometo que eu não vou mexer muito para que o áudio não seja prejudicado, viu, Tânia? Combinado. Então, eu vou procurar ficar um pouquinho mais parada aqui. Posso começar? Eu vou abaixar o meu som aqui, então. Pronto. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer, né, a Tânia, o convite para estar aqui com vocês e falar para vocês como que eu preparei o que eu vou falar hoje. Quando a Tânia me confiou essa missão de estar fazendo um resumo revisional de todas as dicas importantes para a OAB, tanto de trabalho quanto de processo do trabalho, eu pensei assim, o que eu deveria estar focando para os alunos? Então, eu cheguei à conclusão que trata-se mais de um bate-papo com dicas de concurso do que propriamente dito uma aula. Então, o que eu pensei em focar primeiro para vocês? O processo do trabalho. Porque eu percebo que os alunos, em geral, eles têm uma dificuldade maior com o processo do trabalho, porque o contato deles é maior com o processo civil. Então, o processo do trabalho tem algumas peculiaridades e isso traz dificuldade. Então, eu preparei a aula da seguinte forma para vocês. Eu vou focar primeiro o processo do trabalho e vou utilizar o tempo necessário para passar as dicas que eu organizei aqui para vocês. Depois eu entro com o direito do trabalho, tá bom? Por isso, então, eu fiz a inversão, porque eu acho que o processo do trabalho, para vocês, né, que são bacharéis em direito, é o que vocês teriam mais dificuldade. Então, eu vou começar a palestra, né, essa aula, propriamente dito, esse bate-papo, como eu falei, especificando primeiro as súmulas e orientações jurisprudenciais, a forma como ela cai, como a FGV aborda esses dispositivos. Ela aborda de dois tipos, de duas formas. Ou ela pega e aborda a literalidade da súmula ou da orientação jurisprudencial, ou então ela pega e aborda através de uma situação de estudo de caso. Ela dá um caso hipotético e a súmula é aplicada. Nós vamos ver aqui as questões. Então, começando com o processo do trabalho, eu peguei o conteúdo programático do edital e fui olhando todo ele e pensando pontos importantes para estar falando aqui para vocês. Então, eu pensei, dentro de direito processual do trabalho, eu comecei em princípios. E dentro de princípios, gente, já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia é injustiça manifesta. Então, temos um princípio constitucional que é o princípio da duração razoável do processo. E esse princípio, né, o princípio da razoável duração do processo, ele é preconizado no artigo 5º da Constituição Federal. E este princípio se aplica ao processo do trabalho, tá bom? Então, ele se aplica. Então, só para vocês saberem isso. Passando para um segundo princípio, que eu acho importante, né, com condições de cair em prova, temos o princípio da oralidade. Por quê? Porque no processo do trabalho, os atos processuais são, em grande parte, produzidos de forma oral, de forma verbal. E é na audiência onde mais atos processuais acontecem. Então, o princípio da oralidade, ele tem exemplos dentro do processo do trabalho em que este princípio está configurado. Então, anotem aí que eu acho importante. Então, o primeiro exemplo é a leitura da reclamação trabalhista, tá? Que ela é feita de forma verbal. O artigo é o 847 da CLT. Segundo exemplo, a defesa oral em 20 minutos, porque a defesa pode vir de forma escrita ou o réu poderá fazê-la de forma oral, então o prazo é de 20 minutos. O segundo são as duas propostas de conciliação feitas pelo juiz. A primeira, o juiz recebe, lê a petição inicial
e faz a primeira proposta de conciliação. Se não houver o acordo, o que o juiz vai fazer? Receber a contestação, receber a defesa, e aí vai continuar os trâmites que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu repassar a audiência. Se não houver, dentro dos trâmites, para chegar na segunda proposta conciliatória, se não houver, após a oitiva das testemunhas, após a colheita de provas, o juiz ele vai dar um prazo para razões finais de 10 minutos para cada parte. Após as razões finais, que também é um ato verbal, 10 minutos para cada parte, o juiz renova a proposta conciliatória. Então, observe, o princípio da oralidade, um princípio do processo civil muito aplicado ao processo do trabalho. Tá? Então, uma tendência também das bancas é não cobrar só os princípios do processo do trabalho, é cobrar os princípios do processo civil que se aplicam ao processo do trabalho. Antes de passar para o outro exemplo dos princípios da oralidade, eu quero lembrar que eu pulei a questão da autonomia que eu queria falar para vocês. O direito do trabalho, todo mundo sabe que ele é autônomo. E o processo do trabalho, ele é autônomo? Então, eu quero registrar porque eu percebi que a FGV cobra doutrina também. Então, em relação à autonomia do processo do trabalho, temos duas correntes. A primeira, que é a corrente monista. A corrente monista considera que o processo do trabalho ele é um desdobramento do processo civil, então que ele não seria autônomo. E o fundamento desta corrente é o de que o processo do trabalho não tem institutos e princípios próprios. É lógico que essa corrente não prospera. A segunda corrente, que considera que o direito do trabalho é autônomo, é denominada corrente dualista. E o processo do trabalho é autônomo por quê? O fundamento é porque ele tem, sim, os princípios e institutos próprios. E quem defende essa corrente é Carlos Henrique Bezerra Leite. Então, um dos princípios que ele relaciona é o princípio da normatização coletiva, dentre outros. Então, reparem, o processo do trabalho é autônomo, sim. Tá? O fato dele utilizar institutos de processo civil, o tempo todo isso vai acontecer, aplicados subsidiariamente, não retira a autonomia do processo do trabalho. Tá? E é bom ressaltar que o processo civil vai ser aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, sempre que houver lacuna no processo do trabalho e sempre que houver compatibilidade com os institutos do processo do trabalho. Então, voltando agora a outros exemplos de princípio da oralidade com atos verbais praticados. Paramos nas duas propostas conciliatórias, né? Então, a oitiva de testemunhas é um ato verbal, as razões finais em 10 minutos, que eu já havia falado, e o polêmico protesto em audiência, que é uma praxe trabalhista e que está consagrado no artigo 795 da CLT. Então, eu vou correr um pouquinho, como eu falei, é um bate-papo, então eu vou pegar flashes para poder estar passando a maior parte do conteúdo que eu achei que tem probabilidade de cair na prova de domingo de vocês. Então, eu vou passar agora para o princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz não se aplica às varas de trabalho. Por que isso? Porque antes da emenda constitucional 24 de 99, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho, nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento, onde tínhamos um juiz togado, que era o presidente, e dois juízes classistas representantes de empregado e de empregadores. A partir da emenda constitucional 24 de 99, não mais existe as juntas de conciliação e julgamento. Então, agora só existem as varas de trabalho. Então, o princípio da identidade física do juiz, ele não se aplica às varas de trabalho. Então, o juiz que proferiu, que ouviu as testemunhas, que fez a instrução do processo, ele pode não ser quem vai, no caso, por exemplo, julgar. Né? Então, ele não se aplica. E quais são os dispositivos que fundamentam isso? É a súmula 136 do TST com a súmula 222 do Supremo Tribunal Federal. Então, 136 e 222. Passando agora para um terceiro princípio. Temos o princípio do ius postulandi. Recentemente, foi publicada a súmula 425 do TST,
que restringiu um pouquinho a aplicação do ius postulandi à Justiça do Trabalho. O que acontecia era o seguinte: o artigo 791 da CLT diz que empregados e empregadores poderão postular pessoalmente na Justiça do Trabalho, ou seja, sem estar representado por um advogado. Então, é o 791. Mas reparem, ele só se aplica no âmbito de empregados e empregadores. Então, quanto às relações de trabalho, que não sejam relações de emprego, aí, neste caso, o ius postulandi não se aplica. Então, o ius postulandi só se aplica às relações de emprego. E agora, com a limitação da súmula 425 do TST. A súmula 425 do TST diz assim: o ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST. É óbvio que é um prato cheio para cair em prova, porque vem cheio de exceções. E aqui nós temos que observar que, ao falar limita-se às varas de trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, no âmbito do TST, então, não caberá o ius postulandi, tá? É o entendimento que a gente tem que tirar dessa súmula. Já que falei do artigo 791, é importante lembrar, como as bancas, né, a FGV, eles gostam muito de questões atuais, que o parágrafo 3º foi inserido ao artigo 791 da CLT. Então, não se esqueçam de dar uma lida neste parágrafo, que fala o seguinte: a constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência e há requerimento verbal do advogado interessado com anuência da parte representada. Tá? Não me esqueça. Então, agora, passando para competência. Dentro de competência, o primeiro dispositivo que eu indico, que eu acho que pode realmente ser abordado, é a súmula vinculante do STF, que fala: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Tá? Então, súmula vinculante 23 do STF, não se esqueça. E a súmula 368 do TST, que ela foi recentemente alterada, eu acho que ela tem grandes chances de cair, que fala da competência da Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento de contribuições fiscais e contribuições previdenciárias, sendo que contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir, tá? E aos valores objeto de acordo homologado que integre o salário de contribuição. É a redação da súmula 368, no inciso 1. Então, passando agora para outra súmula, a súmula 420 do TST, para falar, dentro de competência ainda, de conflito de competência. Então, é comum, né, o candidato escorregar, às vezes, nessa questão quando a banca apresenta uma situação problema. Aí, numa situação problema, a pessoa se distrai e não lembra da redação da súmula. Então, a súmula diz assim: não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e uma vara de trabalho a ele vinculado. Tá? Não se configura, repetindo para você, conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e uma vara do trabalho a ele vinculado. Súmula 420 do TST. Exemplificando para ficar mais claro para você. Temos o TRT da primeira região, que engloba o estado do Rio de Janeiro, e uma vara de Petrópolis. Então, entre o TRT da primeira região e a primeira vara de Petrópolis, não pode haver um conflito de competência, porque a vara de Petrópolis é vinculada ao Tribunal Regional de Trabalho do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, cuidado com isso, se aparecer em forma de situação problema, lembrem da súmula e não configura conflito.
Bom, agora, dentro de competência, que é campeão de cair em prova, né, e não só na OAB, eu vejo de uma forma geral, é o artigo 651 da CLT, que fala da competência territorial da Justiça do Trabalho. E qual é a regra? A regra é o local da prestação de serviços pelo empregado. Então, olha só, o artigo 651. A competência das varas de trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamado ou reclamante, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, observem, tem uma pegadinha aqui, que é o empregado reclamado ou reclamante. Porque, de um modo geral, é claro que quase sempre o empregado é o reclamante, mas há casos em que o empregado pode ser o reclamado, ele pode ser o autor da ação. Então, esteja ele na posição de reclamado ou de reclamante, a competência é o local onde ele presta o serviço. Tá? Esta é a regra geral. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Um trabalhador foi contratado, prestou serviço em Manaus, foi trabalhar em Belém, depois em Recife, onde ficou por 5 anos. A competência, ele prestou serviço em vários lugares para a mesma empresa, uma empresa que tem filiais. A competência, segundo o Carlos Henrique Bezerra Leite, é o último local da prestação de serviços. Então, quando ele, para a mesma empresa, presta serviços em vários locais, a competência será o do último local da prestação de serviços. Também muita gente costuma escorregar aí. Outro ponto importante a falar é a questão da súmula 207 do TST, que ela foi cancelada. Ela falava que é o princípio da lex loc executionis, né? Então, a competência material, aí já não é a competência de lei, já não seria jurisdicional, tá? Seria o local de execução, lex loc executionis, local de execução de serviços, que aplicaria a lei do local de execução de serviços. Só que essa súmula foi cancelada porque a lei do trabalho de serviço no exterior, salvo engano, é a lei 7.064 de 62, que é a lei que regulava os serviços de engenharia, arquitetura, esses empregados que eram transferidos para prestar serviços em firmas de engenharia do Brasil no exterior, ela já mandava aplicar o princípio da norma mais favorável, né, para aplicar a lei mais favorável ao empregado. E o que acontece? Em 2009, em julho de 2009, essa lei foi alterada e passou a valer para todos os trabalhadores. Então, há um artigo lá que diz que a partir dessa lei passou a ser aplicada a todos os empregados transferidos por mais de 90 dias, contratados no Brasil, transferidos por mais de 90 dias para prestar serviços no exterior, passou a ser aplicado a lei mais favorável. Então, essa é a razão do cancelamento. Tá? Dentro ainda do artigo 651, é importante falar do parágrafo 3º, que é o que traz muita polêmica. Então, o parágrafo 3º fala assim: em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de serviços. Então, o parágrafo 3º traz uma exceção, tá bom? Então, empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. E exemplificando, o que seria isso? Circos, empresas de desfiles de moda, montadoras, empresas de reflorestamento, empresas de instalação de caldeiras, empresas de auditoria, são essas atividades. Então, promoveu a realização de atividades fora do local de contrato de trabalho, aí teremos duas opções. Ou é o foro da celebração do contrato, ou é o foro da prestação de serviços. Ainda continuando em competência, com certeza cai a súmula 414 do TST. É uma súmula atual que fala do seguro de acidente de trabalho. Então, eu vou ler para vocês. A súmula 414 do TST. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício
da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado, decorrente do infortúnio no trabalho. Então, essa súmula é recente e tem grande chance de cair. Outra súmula, 416, que fala de jurisdição, da imunidade de jurisdição. Então, essa súmula também tem chances de cair. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição, quando amparadas por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário, relativo à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira, na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade de jurisdição. Então, essa súmula tem grandes chances de cair. Partindo agora para o tema partes e procuradores, eu ressalto duas OJs. A OJ 200, da SDI 1 do TST, e a OJ 319, da SDI também 1 do TST. OJ 200 é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, repetindo, é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. E a OJ 319. Válidos são os atos praticados por estagiário, se entre o subestabelecimento e a interposição do recurso sobreveio a habilitação do então estagiário para atuar como advogado. Então, são duas OJs que eu acho que é bom saber. OJ 200 e OJ 319 da SDI 1. A súmula 395 do TST também é uma súmula que eu acho que tem grandes possibilidades de cair. Súmula 395 do TST, que fala também de mandato e subestabelecimento. Ela tem 4 incisos, é extensa, então eu só vou remeter vocês para a leitura da súmula, tá? Fazendo aquela revisão básica para a prova. Agora vamos para atos e prazos processuais. Então, dentro de atos processuais, é importante falar do artigo 770 da CLP, porque ele pega muita gente com o seu parágrafo 1º. Então, o artigo 770 fala assim: os atos processuais serão públicos, salvo quando determinar o interesse social. Até aí tudo bem. Mas aí ele fala, realizar-se-ão nos dias úteis de 6 às 20 horas. Então, o prazo para a realização de um ato processual é de 6 às 20 horas. Agora, a penhora, né, dias úteis de 6 às 20 horas. O parágrafo único fala, a penhora poderá realizar-se em domingo ou feriado, mediante autorização expressa do juiz. Então, há uma exceção no processo do trabalho em que um ato processual poderá ser praticado em domingos e feriados. Qual seria? A penhora. Então, parágrafo 1º do artigo 770 da CLP. Outro ponto que também traz muita confusão em relação aos prazos, principalmente numa prova objetiva, é a questão de não confundir o prazo para a prática de atos processuais, que é de 6 às 20 horas, com o prazo para a realização da audiência, que é de 8 às 18 horas. Tá? Então, no artigo 818, a audiência é de 8 às 18 horas. E no artigo 770, temos o prazo para atos processuais de 6 às 20 horas. Continuando com prazos, importante falar. Estou um pouco expansiva, né, Tânia? Estou mexendo muito aqui. Não, professora, pode ficar tranquila. O pessoal está adorando aqui a sua explanação. O pessoal até postou, que eu até retuitei, que o pessoal falou assim, está adorando o jeito que a professora explica. Tá ótimo, pode ficar tranquila. Vocês já estagiaram, já foram no processo, prazo para vocês, não é novidade. Mas eu quero ressaltar o seguinte. O artigo 775 da CLP diz assim, os prazos estabelecidos nesse título contam com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Tá tudo ok aí, Tânia? Que eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Alô? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar Tânia. aqui. Espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui para ela.
Pessoal, eu não estou ouvindo a Tânia, mas eu vou continuar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, mas eu vou continuar, tá? Qualquer coisa a Tânia fala aqui, eu não estou ouvindo a Tânia. Então, continuando, a contagem dos prazos, tá? Artigo 775 da CLT. Então, exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Se fosse só isso, seria fácil. Só que o TST traz umas 4 ou 5 súmulas de prazo processual, que eu vou falar aqui para vocês. Então, numa prova que vocês já estão nervosos e vem um caso hipotético, uma situação problema, aí tem que estar lembrando de tudo isso, então tem que fazer uma revisão, estar com tudo na cabeça para não confundir. Porque a banca busca sempre confundir o candidato. Esse é o foco dela, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, inclusão, exclusão do dia do começo, inclusão de vencimento, mas o que é mais importante aqui é o parágrafo único. O parágrafo único fala: os prazos que se vencerem sábado, domingo ou feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. Então, vamos ao quadro de súmulas que eu falei para vocês. Vamos ao quadro de súmulas que eu falei para vocês. Só um minutinho, gente, estou dando. Então tá. Vamos ao quadro de súmulas. Súmula 1 do TST. Essa é básica, básica mesmo. Olha só. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente forense, caso no dia útil que se seguir. Tá bom? Então, cuidado com a súmula 1. Súmula 16 do TST. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso deste prazo constitui ônus de prova do destinatário. Essa súmula eu volto nela daqui a pouco. Súmula 30 do TST. A intimação da sentença, quando não juntada à ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Então, a ata de audiência ela tem que ser juntada ao processo em 48 horas, para que a intimação da sentença conte a partir daquela data. Se não acontecer isso, vai ser contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Súmula 262 do TST. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. E o inciso 2. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST suspendem os prazos recursais. Então, são essas 4 súmulas que eu acho importantes, tá? As mais importantes para a aplicação dos prazos. É importante falar também da súmula 350 do TST. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui do trânsito em julgado. Então, o prazo de prescrição para ação de cumprimento vai fluir do trânsito em julgado de uma sentença normativa. OJ 310. Esse também é o que eu aposto. Isso aí é tema de prova mesmo. Por quê? Porque envolve artigo do processo civil que é aplicado ao processo de trabalho via OJ. Então, é o OJ que está determinando a aplicação deste artigo. Então, na verdade, não, a inaplicabilidade do artigo, tá? Salvo engano aqui. Então, OJ 310, prazo em dobro. O artigo 191 do CPC, 191, ele fala do prazo em dobro para desconsórcio. Então, a OJ 310 fala inaplicável ao processo do trabalho, tá? Então, inaplicável, não se aplica ao processo do trabalho a regra contida no artigo 191 do CPC, em face de sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista. Então, observem que antes mesmo do artigo 5º da Constituição englobar o princípio da razoável duração do processo, o processo do trabalho há muito já era célere. Há muito o processo do trabalho já estava na frente do processo civil, tá bom? Com seus institutos próprios, com suas OJs, com os operadores do direito na área trabalhista. Então, o processo do trabalho já era bem célere. Nova súmula também,
Tá? Tá em flash, gente, porque como eu falei para vocês, eu peguei o conteúdo programático, fui de cima a baixo e peguei tudo que eu achava importante com grandes probabilidades de cair. Então, eu prefiro jogar em flash. Não dá para pegar o instituto e falar dele todo aqui. Então, não é uma aula, é mais um bate-papo. Então, vamos à súmula 427 do TST. Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. Tá? Então, a gente passou de atos e prazos processuais, né? O que a gente está repassando agora. Importante falar, então, da nulidade, tá? Dos atos processuais. Então, a nulidade dos atos processuais, eu costumo dizer para os meus alunos que é muito fácil, não dá para errar em prova. Por quê? Vem a doutrina e classifica os princípios, que estão elencados nos artigos da CLT. São poucos artigos. Então, não dá para errar. Esse ponto tem que fechar. Não tem polêmica nisso. Então, o primeiro princípio seria o da transcendência ou do prejuízo. Ele está previsto no artigo 794 da CLT, que diz assim: nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Então, é o princípio da transcendência ou do prejuízo, fundamento legal, artigo 794 da CLT. Princípio da instrumentalidade das formas. Este nós vamos buscar fundamento lá no processo civil. Então, o princípio da instrumentalidade das formas, ele prevê que se o ato for praticado de outra forma, mas atingir a finalidade, ele será válido, tá? Então, ele está previsto no artigo 154 e no artigo 244 do Código de Processo Civil. Terceiro princípio, convalidação dos atos processuais. Terceiro princípio, previsto no artigo 795 da CLT. Então, ele tem uma outra determinação, que é um conceito, princípio da convalidação dos atos processuais ou princípio da preclusão. Então, artigo 795 da CLT. O artigo 795 fala assim: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem a oportunidade de falar em audiência ou nos autos, sob pena de preclusão, claro que está implícito. Então, elas têm que arguir sob pena de preclusão. Então, o nome do princípio, princípio da convalidação ou da preclusão, artigo 795, parágrafo 1º da CLT. Caput, né? E parágrafo 1º, tem 2 parágrafos, 1º e 2º, mas o importante que me interessa aqui é o caput. Princípio da proteção. Artigo 796 da CLT é a base legal desse princípio. E o artigo 796 da CLT fala o seguinte: a nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir o ato. Ou então, quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Então, está lá, está na CLT, está nos artigos da CLT. É só a gente denominar os princípios e não há como errar. Outro princípio, princípio da utilidade. Artigo 798 da CLT. A nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Tá bom? Princípio da economia processual. Ao declarar a nulidade, o juiz deve declarar os atos a que ela se estende, com o objetivo de atender ao princípio da economia processual. É o artigo 796 e 797 da CLT. Então, terminamos nulidades dos atos processuais. Agora, vamos falar do seguinte. Eu estou vendo aqui que a Tânia está colocando o nome dos dispositivos legais, né? Eu posso fazer o seguinte: tudo que eu falei aqui eu posso botar no papel, e se a Tânia tiver como postar, eu mando um arquivo, uma mini apostila do que a gente falou aqui, tá? Para que vocês possam fazer a revisão antes da prova. Então, eu me comprometo a fazer isso, tá? Eu coloco uma mini apostila para que vocês, de tudo que foi falado aqui, todos os dispositivos legais, para que vocês levem para a prova no domingo para fazer a revisão. Então, vamos lá, continuando aqui. Sei que todos
agora eu vou falar de audiência trabalhista, né? Então, a audiência trabalhista é muito importante, como eu falei. É onde o princípio da oralidade mais se manifesta dentro do processo de trabalho, é na audiência. E a audiência, na audiência, nós temos no procedimento ordinário 3 fases. A primeira fase, que é a fase de conciliação, audiência de conciliação inaugural. A segunda fase é a audiência de instrução, em que o juiz vai colher as provas, ouvir o depoimento pessoal, ouvir a testemunha. E a terceira fase é a fase de publicação da sentença, em que ele vai dar o seu julgamento. Então, a audiência de conciliação, a audiência de instrução e a audiência que ele vai publicar a sentença. Então, o juiz pode, a prática trabalhista divide essa audiência no procedimento ordinário. No procedimento sumaríssimo, a audiência tem que ser una. Tá? Recomendo também que leiam os artigos referentes ao procedimento sumaríssimo, porque caem muito em prova. Voltando para a audiência trabalhista, nós temos o artigo 841 da CLT. E ele fala assim, que a parte, o réu será notificado para comparecer à primeira audiência desimpedida dentro de 5 dias. Né? Então, observe, recebida e protocolada a reclamação, dentro de 48 horas, o escrivão, né, o chefe de secretaria, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à primeira audiência desimpedida dentro de 5 dias. E o que pega aqui é que esse prazo é contado em quádruplo por causa do decreto 779 de 69, Decreto-Lei 779 de 69, que diz que este prazo é em quádruplo quando for União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública federal, estadual, municipal, que não explorem atividades econômicas. Então, o decreto-lei é um decreto pequeno, 779 de 69, tá? Então, não deixem de ler esse decreto, porque o prazo, se for um desses entes públicos, o prazo será em quadro, então será 20 dias. Então, eu falei que eu iria voltar na súmula 16, e é agora que eu vou voltar. Por quê? No processo do trabalho, quando o reclamante entra com a petição inicial, o que acontece? O réu, ele é citado, então, para comparecer à primeira audiência. É na audiência que ele irá apresentar a sua contestação, a sua defesa. Então, a súmula 16 trata de uma presunção. Ela fala, presume-se recebida a notificação, que é essa notificação citatória, 48 horas depois de sua postagem. O não recebimento ou a entrega fora do prazo é ônus de prova do destinatário. Então, essa súmula 16 trata de prazo e de ônus de prova, em relação a uma presunção de que foi recebida a notificação. Bom? Então, eu adiantei quando falei do princípio da oralidade, que é os momentos em que as propostas de conciliação são obrigatórias no procedimento ordinário. Eu acho isso muito importante, com grandes probabilidades de cair em prova. Então, vamos relembrar. Logo que é aberta a audiência, o juiz vai ler a petição inicial e vai fazer uma proposta de conciliação. Se as partes não se conciliaram, aí, então, ele recebe a contestação. Tá bom? E aí, ou ele adia para a instrução, tá? Ou não, mas no procedimento ordinário, ele vai adiar para a instrução. Então, lá na audiência de instrução, após colher as provas, ouvir testemunhas, ouvir depoimento pessoal, o juiz vai dar um prazo de 10 minutos para que cada parte faça suas razões finais. Após este prazo, ele renova a proposta conciliatória. Então, observe, são 2 momentos. Há um entendimento de que a ausência da primeira proposta conciliatória não acarretaria nulidade à decisão do juiz. Mas a ausência da segunda proposta conciliatória acarretaria, sim, a nulidade da sentença. Então, a segunda proposta conciliatória não pode deixar de existir. Outra dica que eu dou para vocês é em relação ao artigo 843 da CLT, ainda dentro do tema audiência, tá? Então, artigo 843, o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 843 da CLT, ele fala assim, é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente
ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, o empregador não é obrigado a comparecer. Ele pode substituir por preposto ou qualquer outro que tenha conhecimento do fato. Agora, o preposto, ele tem que ser empregado da empresa, tá? Preposto tem que ser empregado, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato. Então, o gerente ou preposto tem que ser empregado da empresa. A exceção, que é, novamente, súmula, um entendimento simulado que traz a exceção, é a súmula 277 do TST. Então, em reclamações de empregados domésticos ou em reclamações contra micro e pequeno empresários, o preposto necessariamente não precisará ser empregado da empresa, tá bom? Então, olha só, súmula 377. Exceto contra a reclamação do empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Então, a única exceção em que o preposto não tenha que ser necessariamente empregado do reclamado é a reclamação de um empregado doméstico ou a reclamação contra um micro e pequeno empresário. Anotem aí, súmula 377 do TST. Quem não anotou as súmulas... Ah, já vi aqui. Eu estou vendo aqui uma mensagem aqui dizendo não anotei as súmulas e tal. Aí já vou falar que vou mandar, mas aí ele já está falando que bom que eu vou mandar, que ele não está conseguindo anotar. Então, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Vou fazer uma mini apostila com todas essas dicas aqui. Até porque eu não quero correr com o processo do trabalho, porque é a dificuldade que eu vejo, é onde eu vejo que os alunos têm maior dificuldade, conforme eu falei. Então, processo de trabalho, eu vou falar tudo o que eu pensei. E para o direito de trabalho, aí eu corro mais um pouquinho, mandando esse material, vocês ficam embasados, tá? Então, continuando aqui. Audiência de instrução. Dentro da audiência de instrução, como eu falei, que quando é fracionada é a segunda audiência, na qual o juiz vai instruir o processo, vai ouvir as partes, ouvir as testemunhas. Nesta audiência, há uma súmula que se aplica lá, que é a súmula 74 do TST. Como que ela se aplica? Ela se aplica da seguinte forma. Vou voltar lá no artigo 844 da CLT, tá? Para a gente poder chegar nessa súmula. Então, o artigo 844 da CLT fala assim: o não comparecimento do reclamante importará em arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importará em revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Então, revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. É o artigo 844. Então, percebam, se o reclamante não comparece, arquiva-se o processo. Se o reclamado não comparece, ele vai levar uma revelia e aplicação de confissão quanto à matéria de fato. Isso é na primeira audiência. Agora, se o reclamante, cuidado com isso, não comparecer na segunda audiência, para o qual ele foi intimado a depor, aí ele vai levar uma pena de confissão quanto à matéria de fato. É o que diz a súmula 74. Então, deixa eu deixar claro para vocês, são dois momentos. Numa primeira audiência, o reclamante não compareceu, processo arquivado. Esse arquivamento, na verdade, né, na terminologia mais adequada, a CLT fala arquivamento, mas é uma extinção do processo sem julgamento do mérito, tá? Então, o processo é arquivado. O reclamado não compareceu à primeira audiência. Não era na primeira audiência que ele ia apresentar a contestação? Era. Então, ele não compareceu, o que acontece? Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Agora, na segunda audiência, se reclamante e reclamado não comparecerem, eles vão levar uma pena de confissão quanto à matéria de fato. A matéria de fato que eles iriam provar ali vai ser considerado confesso. Tá legal? Então, são momentos distintos. Cuidado também para não confundir isso. Outro ponto importante, também dentro de arquivamento, é a súmula 122 do TST, dentro de revelia, na verdade, né? A súmula 122 diz o seguinte: a reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração.
Então, é a primeira audiência, é aquela que ela iria apresentar depois. Ou, na audiência una, aí seria uma só do procedimento sumaríssimo. Então, a segunda parte da súmula 122 do TST. Podendo ser ilidida a revelia, mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do preposto na audiência. Então, a súmula já permite uma atenuação, né? Já faz uma exceção. Então, o não comparecimento do reclamado, do preposto ou do empregador ou do preposto na audiência dá uma revelia e confissão quanto à matéria de fato. Agora, se o advogado vem, comparece com a contestação e traz um atestado médico dizendo que havia uma impossibilidade de locomoção, seja do empregador, seja do preposto, neste caso estaria elidida a revelia. É uma exceção para elidir a revelia. Súmula 122 do TST. Então, súmula 74, tá? Com a nova redação, já falei, aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela cominação não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Então, súmula 74, inciso 1 do TST, aplica-se tanto ao autor quanto ao réu que na segunda audiência, que forem intimados, onde deveriam depor, não comparecer. E chegamos agora à nossa primeira questão da FCC, que eu falei para a Tânia, que é trazer questões de provas anteriores para vocês, porque sei que tem muita gente que está na primeira prova, né, o primeiro exame que vai fazer, então eu não tenho ainda aquele conhecimento de banca, então eu trouxe questões das provas passadas, tá, para ilustrar a nossa aula. Então, FGV 2011, olha esse tipo de questão. Em audiência de conciliação, instrução e julgamento, o reclamado não compareceu ao pregão, mas compareceu o seu advogado, munido de procuração e dos atos constitutivos da empresa. Dada a palavra ao reclamante, seu advogado requereu que a empresa fosse considerada revel e confessa, pelo que o juiz indeferiu a juntada da defesa, escrita que o advogado da parte pretendia apresentar. Assinale a alternativa correta. Então, a questão abordou a súmula 122. A alternativa correta dizia: o juiz deve lançar em ato o processo, alegando que no processo do trabalho a revelia decorre da ausência da parte ré, importando em confissão quanto à matéria de fato, pelo que o juiz deve receber a defesa apresentada pelo advogado da parte ausente, desde que munido de procuração, para o exame das questões. Então, observe que a questão usou a primeira parte da súmula 122. Quando a gente começa a ler, vem toda a súmula na cabeça. Vocês têm que estar com o teor da súmula, a essência da súmula na cabeça de vocês, para quando começarem a ler a questão, vocês já vão visualizar o que é. Então, aqui, logo quando eu comecei a ler, eu pensei que ele ia falar questão de possibilidade de locomoção, mas ele nem tocou nesse assunto. Ele só abordou a questão da revelia realmente da parte ré. E a gente sabe que os efeitos da revelia no processo de trabalho, a confissão é apenas quanto à matéria de fato. A matéria de direito não acarretaria a confissão, tá bom? Então, essa foi a resposta da questão. Juntou um pouquinho da súmula 122 com um pouquinho de doutrina. Vamos para a segunda questão FGV, tá? Essa é de 2010. Paulo apresentou reclamação verbal perante um distribuidor de fórum trabalhista. Após livre distribuição, ele encaminhou para a vara. Só que ele mudou de ideia e não compareceu para reduzir a termo. Então, quando uma reclamação é apresentada verbalmente, o reclamante tem que comparecer para reduzir a termo em 5 dias. Tá? Se ele não comparecer para reduzir a termo, ele perde por 6 meses o direito de entrar de novo com a ação. Chama-se perempção trabalhista, conhecida como perempção trabalhista. Então, nesse caso aqui, passou 6 meses, porque depois vai dizer aqui, ó, no dia 24, ele retornou ao distribuidor, 24 de dezembro de 2003. Então, antes era maio de 2003, ele retornou em 24 de dezembro de 2003. Já decorreu 6 meses, tá? Então, no dia 24, ele retornou e fez uma reclamação verbal, só que compareceu nos 5 dias e reduziu a termo. Só que não foi à audiência. Então, novamente, ele faltou, tá? Então, ausência do reclamante. O que vai acontecer? A resposta é: Paulo pode ajuizar uma nova reclamação verbal, uma vez que só a segunda foi reduzida a termo, gerando apenas um arquivamento. Porque o que acontece?
Ele foi lá, compareceu, fez a reclamação verbal, não reduziu a termo, ele perde por 6 meses de cara, perde por 6 meses o direito de ingressar com a ação. Só que, nesse caso, já passou os 6 meses, então aí essa parte tá tranquila. Aí ele voltou lá, ingressou, reduziu a termo, mas não foi. Aí, quando é o caso de arquivamento, ele não arquivou, o processo foi arquivado. Aí ele vai poder entrar com a segunda. E depois, então, ele vai perder por 6 meses. Vamos ver os dispositivos da CLT que ampara isso, tá? É o artigo 731 da CLT, o artigo 786 da CLT e o 732 da CLT. Então, o artigo 786 fala assim: a reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Vem o parágrafo único e diz: distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria, para reduzi-lo a termo, sob pena estabelecida no 731. E o 731 da CLT estabelece a perda do direito de ingressar com a ação por 6 meses, seria a perempção trabalhista. O artigo 732 da CLT vem e fala: se por 2 vezes seguidas o reclamante der causa a um arquivamento nos moldes do 844 da CLT, vai perder por 6 meses. Então, cuidado, leiam com atenção o artigo 844 da CLT, o artigo 731 da CLT, o artigo 732 da CLT, o artigo 786 da CLT e o artigo 731, estão voltando, tá? Recapitulando. 731, 732, 786, parágrafo único, isso aí. E o artigo 844 da CLT. Ok? Vamos passar agora para contestação, tá? Vocês sabem que o réu tem 3 modalidades de defesa. Ou ele vai contestar, ou ele vai apresentar uma exceção, ou ele vai apresentar uma reconvenção. Tudo bem, nessa altura do campeonato, essa parte teórica, eu presumo que vocês já tiveram. Dentro disso, o que eu quero reforçar é a questão da compensação na Justiça do Trabalho, porque nós temos 2 súmulas, tá? Então, cuidado com a compensação de dívidas na Justiça do Trabalho. O que é a compensação? O conceito dado por Carlos Henrique Bezerra Leite. Compensação é a forma de extinção das obrigações, sendo necessária a existência de reciprocidade de dívidas, que as dívidas sejam líquidas, certas, vencidas e homogêneas. Só que, no processo do trabalho, só vai poder ser compensados dívidas de natureza trabalhista, tá? Dívidas de natureza civil não são compensadas no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Então, cuidado com isso. As súmulas são 18 e súmula 48. Então, é o artigo 767 da CLT. A compensação ou retenção só poderá ser arguída como matéria de defesa. Beleza. O momento de arguir a compensação, então, é na contestação. É na contestação que o réu vai arguir a compensação. E a compensação é arguída como uma defesa indireta de mérito. Cuidado com isso. É uma defesa indireta de mérito. Tá? E o momento é na contestação. Súmula 18. A compensação na Justiça do Trabalho está restrita às dívidas de natureza trabalhista. Súmula 48. A compensação só pode ser arguída com a contestação. Tá bom? Então, cuidado com isso. Situação, problema, tipo caso hipotético de empregado que tem uma dívida com... Eu não posso citar exemplo de empresa, né? Mas uma empresa de eletrodomésticos e o funcionário comprou a prestações, alguns eletrodomésticos, e ainda tem aquela dívida ali, e aí, por algum motivo, ele pede demissão, ele é mandado embora e ficou aquela dívida da geladeira, do fogão, da televisão. O empregador não pode compensar, tá? São 2 relações distintas, tá? Só dívida de natureza trabalhista, é uma dívida civil. Então, partindo agora para provas. Falei de instrução, né? No momento de instrução, provas no processo de trabalho cai muito. Então, vamos falar um pouquinho de provas. E dentro de provas, eu quero dizer o seguinte: o que se prova? Né? O que se prova são os fatos controvertidos. Então, os fatos controvertidos é que são o objeto de prova. O direito, em regra, não se prova, tá?
Mas temos o artigo 337 do CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho e que traz algumas exceções. Então, o direito federal, o juiz é obrigado a conhecer. O direito, de um modo geral, não se prova, o direito federal o juiz tem que conhecer. Agora, o direito municipal, o direito estadual, o direito consuetudinário ou o direito estrangeiro, se o juiz determinar, a parte terá que provar. Provar o quê? O teor e a vigência. Não só o teor, como a vigência do dispositivo que está fundamentado. Então, o direito estadual, o direito municipal, o direito estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar, a parte terá que provar o seu teor e a sua vigência. Agora, dentro disso, no processo do trabalho, tem uma peculiaridade. Cuidado com isso. O bizu de prova que eu quero passar para vocês é o seguinte. O juiz pode determinar que a parte prove teor e vigência de regulamento empresarial, de sentença normativa, tá? De normas coletivas. O juiz não é obrigado a conhecer, até porque não tem como um juiz de trabalho conhecer normas coletivas de diversas categorias, regulamentos de diversas empresas. Então, o juiz pode, né, e geralmente exige que a parte comprove o teor e vigência dessas normas, desses instrumentos. Norma coletiva, regulamento empresarial, tá bom? Então, o artigo, agora continuando em provas, eu estou correndo um pouquinho, deixa eu me segurar aqui, continuando em provas, artigo 334 do CPC, aplicado ao processo de trabalho. O artigo 334 fala o seguinte, que não são objetos de prova os fatos incontroversos. Óbvio, eu falei no início aqui que fatos controvertidos é que são provados. Se os fatos são incontroversos, uma parte afirmou um fato, a outra concordou, não precisa provar. Os fatos alegados por uma parte e confessados por outra, e os que militam presunção legal de veracidade. Então, estes fatos não são objetos de prova. Os fatos notórios também não são objetos de prova. Então, dei uma lidinha no artigo 334 do CPC e vou trazer aqui uma questão para vocês em relação às provas do processo de trabalho, uma questão da FGV. Com relação às provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. Letra A. As testemunhas devem ser necessariamente arroladas pelas partes dentro do prazo estabelecido pelo juiz, a fim de que sejam notificadas para comparecimento à audiência. Gente, no processo do trabalho, as testemunhas comparecerão independente de intimação, tá bom? Então, tá errado. Assertiva B. Cada uma das partes não pode indicar mais de 3 testemunhas, inclusive nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, salvo quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave, caso em que este número pode ser elevado a 6. Então, a assertiva está errada por quê? Em relação a testemunhas, o número será no procedimento ordinário, até 3 para cada parte. No procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. E no inquérito, até 6 testemunhas, tá? Então, assertiva B. Na hipótese de deferimento de prova técnica, é vedada às partes a apresentação de peritos assistentes. A assertiva está errada. Por quê? Nós temos a súmula 341 do TST, que permite que as partes apresentem peritos assistentes, tá bom? Então, é a súmula 341 do TST. Então, o gabarito desta questão, a correta, é a letra D, que fala o seguinte: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, objeto da perícia e nomear perito, tá bom? Então, vimos aqui o número de testemunhas, procedimento sumaríssimo, a súmula 341, então, em uma questão só, englobou vários dispositivos referentes à prova. Agora, não englobou as provas, porque essa prova aqui, ela é uma das provas passadas. Eu vou elencar para vocês aqui agora outros dispositivos, principalmente entendimento simulado, que não foram abordados. Então, tem grandes chances de cair nessa prova de agora. A súmula 254 do TST, essa é esquecida, quase ninguém fala dela, né? Mas, de repente, ela diz o seguinte: o termo inicial do direito ao salário família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data do ajuizamento do pedido,
salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão. Passando para outra súmula, tá? Correndo um pouquinho aqui. Súmula 357 do TST diz: não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Gente, empregador, eu não posso falar de empregador, eu sou advogada, eu advogo para empregador, né? Então, assim, mas há empregadores e empregadores, né? Então, por que a razão dessa súmula 357 do TST? A súmula 357 do TST, ela fala o seguinte: não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado. Havia empregadores que o empregado entrava com a ação, aí ouvia uma testemunha. Depois, aquela testemunha entrava com ação contra o mesmo empregador e iria ouvir quem? A testemunha que litigou, obviamente, porque um âmbito de trabalho às vezes não é muito grande, então um vai ser testemunha do outro, isso é fato. Então, o que acontece? Antes da publicação desta súmula, havia uma corrente que entendia que se a testemunha está litigando, ela seria suspeita. Então, não poderia servir de testemunha para o outro processo. Alguns empregadores pegavam a cópia da ata de audiência em que tinha o depoimento da testemunha e juntavam no processo do outro colega, alegando que era uma testemunha suspeita. Então, aí vem o TST e publicou esta súmula. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador, porque é óbvio que isso vai acontecer, né? Então, passando agora para a segunda súmula, súmula 212 do TST. Despedimento, ônus da prova, né? Então, o ônus do término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego é uma presunção favorável ao empregado. Então, cuidado, é do empregador o ônus de provar, tá? O despedimento, término do contrato de trabalho, se for negada a prestação de serviço ou despedimento. O empregado vai ter que provar o término do contrato de trabalho. Passando para outra súmula importantíssima referente a provas no processo de trabalho. Súmula 338 do TST. Ela diz o seguinte, a questão da hora extra. Quem tem o ônus de provar que trabalhou de forma extraordinária, que prestou horas extras, é o empregado, é dele esse ônus. Mas, se o empregador tiver mais de 10 funcionários, aí ele tem que apresentar o cartão de ponto. É obrigatório a empresa ter um cartão de ponto quando tem mais de 10 funcionários. Se não apresentar, aí o ônus passa para ele vai atrair para si o ônus. Então, vamos dar uma lida que vale a pena. Tá? São 3 incisos. O inciso 1 é ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que são os cartões de ponto. Aí diz, a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa da jornada apontada pelo empregado, que pode ser elidida por prova em contrário, tá? Inciso 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. E o 3, os cartões de ponto que estiverem muito certinhos, muito corretos com o horário, aí eles também vão inverter o ônus da prova, tá? Então, os cartões de ponto que demonstrem horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meios de prova, invertendo-se o ônus da prova. Relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se ele não se desincumbir. Então, também quero citar a súmula 6, que trata da equiparação salarial, né, tema que eu pretendo abordar quando estiver falando de direito do trabalho, mas o inciso 8º, já vou registrar aqui, da súmula 6, fala, é do empregador o ônus de provar o término, de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, tá bom? Então, súmula 6, inciso 8º do TST. É do empregador o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo da equiparação salarial. E terminando, não a aula, tá? Terminando provas no processo do trabalho, eu quero falar da OJ 215
da SDI 1 do TST, que fala do Vale Transporte. Essa OJ foi cancelada, OJ 215. E ela fala o seguinte: é do empregado o ônus de comprovar que satisfaz os requisitos indispensáveis à obtenção do Vale Transporte. Por que falar de uma OJ cancelada? Porque, de repente, a banca pode cobrar de forma inversa. Se a OJ ou súmula determinava alguma coisa e ela é cancelada, provavelmente ela passa a determinar o contrário. Então, é importante vocês conhecerem o teor de uma súmula OJ cancelada para poder estarem preparados para quando a banca abordar de forma inversa. Então, o que eu quero dizer? Agora é do empregador. Antes falava, é do empregado o ônus de comprovar que satisfaz os requisitos para o Vale Transporte. Se foi cancelada, quem tem o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz, né, se não quiser pagar os requisitos do Vale Transporte? O empregador, tá bom? Fiquem atentos a isso. Passando, então, para recursos no processo do trabalho. Dentro de recursos, sem dúvida nenhuma, a súmula 422 do TST é a minha aposta. Por quê? Porque ela é um tema atual e trata de um dispositivo do CPC. Há uma tendência da FGV, e digo de todas as bancas que eu estou acostumada a trabalhar, né, FCC, ESAF, todas elas, de cobrar artigos do CPC dentro do processo do trabalho. Então, o artigo 514 do CPC, ele elenca o quê? Os requisitos para a interposição de um recurso. Quais seriam eles, assim, só passando rapidamente? Indicação de nome, qualificação das partes, apresentação de fundamentação de fato e de direito, exigência de pedido de nova decisão, ou seja, de novo julgamento. Então, é o que diz o 514 do CPC. Vem a súmula 422 do TST e traz uma determinação. Fala, não se conhece de recurso para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no 514.2 do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que foram propostos. Então, súmula 422 do TST, súmula recente aí, tá bom? Ainda dentro de recursos, eu não vou falar propriamente dos recursos em espécie, porque eu observo que numa prova objetiva caem sim, mas tem caído, e as pessoas esquecem, da parte doutrinária, tá? Em relação ao tema. Então, está sendo muito cobrado doutrina nas provas. Então, eu vou falar dos efeitos dos recursos e falar dos requisitos dos recursos. Então, dentro de efeito... Só que antes, deixa eu passar uma questão que está aqui, que a questão ela já está aqui, ela tratou dos requisitos. Então, ela falava, assinale a alternativa que apresenta requisito intrínseco genérico de admissibilidade recursal. Aí a resposta era capacidade, legitimidade, interesse. Esses a gente vai ver daqui a pouco. Vamos para os efeitos. Esse eu acho importante, saber o conceito. O efeito devolutivo suspensivo, eu acho que não é novidade para ninguém. Mas as bancas estão cobrando o efeito regressivo, o efeito substitutivo, o efeito extensivo. Então, vamos conhecer o conceito deles, tá? Mas vou passar pelos outros. O efeito devolutivo é a regra do processo do trabalho. Por quê? Em geral, no processo do trabalho, os recursos são dotados deste efeito. Permite ao credor a execução provisória da sentença. Então, já é permitida a execução provisória da sentença. O efeito suspensivo não é regra no processo do trabalho, tá? Porque não é permitida a execução provisória da sentença. E aí, tudo bem, esse eu sei que vocês já estão cansados de saber. Agora, a outra terminologia, que é de Carlos Henrique Bezerra Leite, então vamos tratar aqui, que ele vem sendo um jurista adotado pelas bancas, tá? Então, seria efeito translativo. O que diz esse efeito? Permite ao órgão recursal conhecer de questões que não foram suscitadas, que não tenham sido objeto de impugnação. Tá? E que questões seriam essas? As questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício. Então, embora não tenham sido suscitadas como objeto de impugnação, o tribunal pode analisar essas questões. Por quê? São matérias pertinentes à ordem pública. Então, chama-se efeito translativo. Tá? Quando o tribunal analisa um recurso dessa forma, ele dá esse efeito. Efeito substitutivo. É quando a decisão do órgão... Nossa, Tânia, uma hora. Pessoal, eu vou
Eu vou acelerar aqui, me dá mais uns minutinhos, Tânia? Eu vou continuar aqui, vou olhar se você me responde ali, tá? Deixa eu só encerrar aqui. Então, o efeito substitutivo é quando a decisão do órgão recursal substitui a decisão do recorrido, tá? No que foi objeto de recurso. Então, há situações em que o recurso não terá o efeito substitutivo. O efeito substitutivo, todo mundo já sabe. É claro que a decisão vai substituir no que foi objeto de recurso. Mas há 2 casos em que não vai acontecer o efeito substitutivo. Quais seriam esses casos? Quando o órgão recursal não conhecer o recurso, ou quando o órgão recursal decretar a nulidade da sentença. Então, efeito substitutivo está aí. Efeito extensivo. O efeito extensivo tem aplicabilidade na hipótese de litisconsórcio unitário. Ocorre quando a decisão tem que ser uniforme para todos. Então, o efeito do recurso vai ser extensivo a todos. E efeito regressivo é aquele que tem cabimento na hipótese de possibilidade de retratação ou reconsideração pelo mesmo juízo prolator da decisão, como ocorre com o agravo de instrumento e o agravo regimental, tá? O mesmo juiz que prolatou a decisão, ele tem a possibilidade de retratar-se. Então, este é chamado de efeito regressivo, porque ele se retrata. Então, exemplos de efeito regressivo no agravo de instrumento e no agravo regimental. Como a gente já está com 1 hora, os pressupostos recursais objetivos e subjetivos eu vou passar, mas vou pedir a vocês que deem uma lida na parte doutrinária da matéria. E quero ressaltar a súmula 434, tá? Em relação à tempestividade de recurso, tá? Súmula 434, não deixem de dar uma olhada. Súmulas que foram recentemente alteradas, a 221 do TST, que fala do recurso de revista, é importante olhar. Agora eu vou passar rapidamente em execução, tá? No que eu filtrei de execução para vocês. Eu filtrei embargos de terceiros, que é aplicado os artigos do CPC, tá? Subsidiariamente, mas o que cai mesmo em prova é a súmula 419 do TST, que diz: na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los será do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou irregularidades da penhora, avaliação ou alienação dos bens praticados pelo juízo deprecado, em que a competência será deste último. Então, súmula 419, tem uma questão de prova aqui que abordou a súmula, mas como eu vou deixar disponibilizado o material para vocês, então eu não vou nem citar a questão aqui. Depois vocês vão pegar as minhas dicas aqui e vai estar a questão lá transcrita para vocês na apostilinha que eu vou fazer, tá bom? Então, tem 2 questões da FGV que abordou essa súmula. Agora, tem uma outra questão da FGV, que essa eu sei que a gente está com o tempo, né, expirando aí, mas eu não posso deixar de falar, que é da súmula 378, inciso 2 do TST. Essa é minha aposta também, tá? E teve uma questão sobre ela. Então, a questão diz o seguinte: Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, sofreu um acidente de trabalho. Entrou em gozo de auxílio-doença acidentário. A partir do 16º dia, ele foi dispensado, a partir do 16º dia, gozo do auxílio acidentário. E ele ficou em período beneficiário e foi dispensado sem justa causa. Então, ele tem direito a ser reintegrado, sim. E aí, eu não vou tratar aqui de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, também é uma aposta minha que cai. Eu fiz um quadro e está no meu blog, é professoradeborapaiva@blogspot.com. Lá eu elenquei um quadrinho para vocês levarem para a prova, com todas as formas de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Mas dentro desse exemplo, o afastamento até o 15º dia é interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia é suspensão do contrato de trabalho. A questão não abordou a súmula 378, inciso 2 do TST. Mas se a FGV quiser complicar agora e dificultar, tem como abordar dentro dessa questão essa súmula. Então, é isso que eu quero alertar vocês. Ela não abordou, ela só falou isso aqui. O que diz o inciso 2 é o seguinte: são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatado, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que mesmo após uma demissão
né, que seja sem justa causa ou um pedido de demissão, mesmo após isso, o empregado constata que ele tem essa doença e que foi ocasionada pela forma como o trabalho era realizado, ele terá direito a esse período estabilitário de 1 ano que está previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, tá bom? Então, ele terá direito, cuidado com o inciso 2º da súmula 378 do TST. E mesmo que ele peça demissão, ele também terá direito, porque considera que houve um vício na manifestação de vontade, uma vez que ele não conhecia a situação da doença, que foi conhecer depois e que ela tem pertinência com a forma como o trabalho era realizado. Não quero deixar de falar de ação rescisória. Súmula 298, inciso 1 do TST é minha aposta. E, pessoal, eu encerrei o processo do trabalho aqui e agora eu quero falar do direito do trabalho, mas eu vou ver com a Tânia como é que a gente está com a questão de tempo, porque eu não fiquei controlando muito o relógio, não. Então, assim, de certa forma, deixa eu encerrar o processo com umas dicas para você, porque se ela me cortar em trabalho, eu não estou tendo acesso aqui a ela, pelo menos eu já finalizei que eu quero dar uma dica motivacional, né? Abstraindo um pouquinho da matéria. Então, o que eu falo, que eu quero falar para vocês, que está mais aqui, que eu estou mais com vontade de falar, né? É o seguinte, quando vocês estiverem no momento da prova, se vocês estiverem numa situação, num estado emocional conturbado, porque isso pode prejudicar que o conhecimento que vocês tenham flua. Então, se vocês estiverem num estado mental, o que é normal, porque todos vão estar nervosos ali, tá? Uma energia mais ou menos conturbada de nervosismo, é óbvio, é natural. Então, vocês têm que abstrair daquela situação. E uma técnica que eu utilizo, que eu quero passar para vocês, cada um tem a sua, mas vocês pensem numa imagem que lhe tragam tranquilidade. Então, ou numa mata, ou no mar, ou em alguma coisa ligada à natureza, ou alguma coisa que tragam para vocês, né, a tranquilidade. Então, vocês tentem fechar os olhos, respirar fundo, abstrair daquela energia e se acalmarem para poder fluir o conhecimento de vocês, tá? Porque nessa minha experiência de concurso, uma coisa eu vou falar, eu já vi muita gente boa, mas boa mesmo, se atrapalhar pelo lado do equilíbrio emocional. Então, cuidado, porque o conhecimento que vocês têm, confiem neles, mas para ele fluir, vocês têm que estar calmos e tranquilos, tá bom? Uma boa prova para vocês e eu espero voltar daqui a pouco com o direito do trabalho. Deixa eu ver, Patânia, como é que tá aqui. E acesse meu blog, professoradeborapaiva.blogspot.com, que eu vou postar coisas lá para vocês, artigos, questões comentadas, tá bom? E também o material, não esqueci não, eu vou encaminhar para a Tânia. Tânia, como é que eu estou aí? Tá me ouvindo agora, professora? Ouvindo? Então tá bom. Professora, infelizmente a gente não tem como dar o trabalho, porque eu achei que a professora estava controlando o horário aí, né? Já foi 1h20 de explanação. E eu não tenho como segurar, porque também a outra professora também tem compromisso amanhã. Daí a gente pode estudar uma forma de postar as dicas de trabalho lá no site, ou então depois a gente podemos combinar de tentar gravar um vídeo para disponibilizar, mas infelizmente não tenho mesmo como avançar no horário, porque eram 2 baterias de meia hora, né? Uma para processo, meia hora para processo e meia hora para trabalho, né? Mas já deu 1h20 e eu já estourei 20 minutos o horário da professora da frente. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode falar. Vamos fazer o seguinte, eu combinei de enviar o material, a apostila para eles na hora da prova. Então eu coloco ali as dicas que eu iria passar dentro do direito do trabalho. Pode ser? Claro, professora, vamos postar as suas dicas. Então tá bom, professora. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco no Jurisprudência e Concursos e quero que seja a primeira de muitas participações aqui, viu? Claro, Tânia, obrigada. E eu que agradeço o convite. Tá bom? Tá e bom. desejo a todos uma boa prova, viu? Aprovação, em breve vocês vão estar com a carteira. Ok, professora, muito obrigada. Um grande abraço, viu? Obrigada. Até a próxima.